Olá, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouquinho sobre a história lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 32. Lá conta a história de um velho profeta que enganou um homem de Deus. Vamos lá? Então tá. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel. E contaram-lhe também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes: por onde ele foi? Pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que comas pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Até porque, né, a palavra de Deus, ela não pode vir a duas pessoas e colocar ele em contradição. Não faz o menor sentido, né? Então, como é que ele ia ter falado para um profeta uma coisa e para outro outra? Óbvio que seria mentira. Vamos continuar. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar, e ele clamou ao homem de Deus, que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado, não comas pão nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Alguns homens passaram por ali e viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Então foram contar isso na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o havia feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, conforme a palavra que o Senhor lhe havia dito. E disse a seus filhos: selai o jumento. Eles o selaram. Chegando lá, encontrou o cadáver estendido no caminho e o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo em cima do jumento, levou consigo. E o velho profeta veio à cidade para chorar por ele e o sepultar. Ele o enterrou no seu próprio sepulcro, e choraram por ele, dizendo: ah, irmão meu. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro onde está o homem de Deus. Colocai os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todos os santuários dos altos que estão nas cidades de Samaria. Bom, é isso. Agora vamos adiante com os ensinamentos que essa história nos passa, ok? O primeiro ensinamento que essa história do profeta nos passa é a obediência à palavra de Deus, né? O profeta de Judá, né? Eu acho que ele era. Deixa eu só conferir rapidinho. Isso mesmo, profeta de Judá. Ele foi obediente a Deus, né? Quando Deus pediu para que ele fizesse o que fizesse, ele foi obediente. Inicialmente ele obedeceu certinho, né? Porém, no meio do caminho se perdeu. Ele deixou-se contradizer com a história que o outro profeta estava lhe contando, né?
sendo que não era verdade. Mas a gente deve lembrar que o Senhor não se contradiz. Ele não diz uma coisa e depois muda de rumo, sabe? Ele não vai mudar a palavra dele depois. Então, destaca a obediência. A gente deve obedecer a Deus, a palavra do Senhor. E se ele falou alguma coisa ali, devemos ter obediência e seguir como ele falou. Mesmo que algumas pessoas no meio do caminho digam que é de outra forma, principalmente líderes religiosos ou coisas do tipo. Não. Se ele te falou algo, continue assim, do jeito que ele falou, não faça diferente. Para não ocorrer o que ocorreu com o velho profeta, né? Ele sofreu com o velho profeta, não, com o homem de Deus, perdão. Ele sofreu as consequências da falta de obediência a Deus, né? Então, sigamos a obediência ao Senhor, sempre. Também tem a questão de discernimento, né? Discernimento espiritual. A gente deve procurar a confirmação de Deus primeiro, né? O profeta, o homem de Deus, ele acreditou no velho profeta, certo? Mas ele não pediu a confirmação de Deus, ele apenas acreditou e foi, sabe? Devemos saber discernir entre a verdade e a mentira, entre o que é certo e o que é errado, e entre o que é de Deus e o que não é, entendem? Então, sempre devemos consultar a Deus antes de uma escolha, antes de fazer alguma coisa que vão acarretar em consequências que a gente não deveria passar. Estamos passando apenas por conta da desobediência, certo? Então o velho profeta, ele não. Meu Deus, eu estou errando o tempo todo. Perdão. O homem de Deus, ele não consultou a Deus, sabe? Ele não falou, não perguntou se aquilo mesmo era certo. Eu tenho certeza que se ele tivesse perguntado ali, Deus teria respondido e, né, mostrado a ele que não era aquilo que ele queria para ele. Porém, não, ele não pediu a confirmação do Senhor. E aí acabou sofrendo as consequências, né? Nos fala também sobre as consequências que há em desobedecer a palavra do Senhor, em fazer diferente ao nosso próprio entendimento ou ao entendimento de outra pessoa, mesmo que sejam religiosos e achem que isso é certo, mas se o Senhor falou alguma coisa para você mesmo, então a gente sabe o que é certo, né? É, as consequências ele sofreu, então a consequência dele, da desobediência dele, foi a morte. Então, sempre devemos pensar nas consequências antes de fazer qualquer coisa. Que a gente saiba que é diferente do que Deus disse, que não é certo, ou, enfim. Então, que possamos sempre perguntar primeiro a Deus para que não possamos sofrer as consequências. E a desobediência tem graves consequências, graves mesmo. Então, que possamos aprender, né, com o homem de Deus. E também, bom, responsabilidade, né, diante da palavra de Deus. Tanto o velho profeta quanto o homem de Deus, eles tinham responsabilidades a cumprirem ali pela palavra do Senhor, certo? Então, eles não cumpriram. O velho profeta, ele foi engolido pela culpa, logo depois que enganou o homem de Deus, sabe? Então, ele também tinha a responsabilidade de passar a verdade pela palavra do Senhor, mas ele não passou, né? Ele resolveu enganá-lo. Então, ele também tinha uma responsabilidade a cumprir, mas não cumpriu. Então, que possamos ser responsáveis diante da palavra do Senhor. Quando nos pedir algo, que façamos, assim como ele nos pediu, para que possamos ser responsáveis com aquilo que o Senhor nos entrega, certo? E bom, é isso. Foram os ensinamentos que eu queria passar para vocês através dessa história. É uma história bem interessante, né? Nos ensina muita coisa, mas ela é muito importante mesmo. Então, que possamos ter obediência, ser responsáveis e procurar discernir entre a verdade e a mentira sempre, e as coisas que não vêm do Senhor. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Logo mais trarei mais histórias. Fiquem de olho.